A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui em mais um vídeo, Todo Dia com Cristo, onde a palavra do Senhor é prioridade, onde o reino de Deus é prioridade para a nossa vida. Vamos dar início em mais um vídeo nesse dia. E eu já quero pedir a você, antes da gente entrar na palavra, que você compartilhe esse vídeo, curta, comente e faça a palavra de Deus se propagar. Não deixe a palavra apenas com você, mas que a palavra seja propagada e edifique outras vidas. Amém? Já quero orar nesse dia para que o Senhor venha direcionar a santa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por todo dia com Cristo. Eu te agradeço, Senhor. Toma à frente a direção, alcança vidas, alcança a alma, Senhor, através dessa palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje a palavra também é muito forte. Está aqui inserida no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Eu quero ler a partir do versículo 4, que diz assim: Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei ficou deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou sua vinha, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Aleluia! Neste dia existe uma palavra para o nosso coração. E essa palavra ela está inserida nesse contexto do rei Acabe. O rei Acabe ele é considerado o pior rei que Israel já teve. E além dele ter sido o pior, ele também teve uma esposa que é considerada também a pior mulher da Bíblia. A rainha Jezabel, que o influenciava muitíssimo nessa passagem, ela veio exagerar, né, a sua influência, digamos assim. O rei Acabe, ele tinha tudo, mas ele olhou para a vinha bonita de Nabote, que Nabote justamente, ele era o seu vizinho. Nabote morava ao lado do palácio, e ali a Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha, e que quando Acabe viu aquela vinha, Acabe automaticamente se encheu, né, de inveja, de vontade de ter aquela vinha, porque ele queria fazer algo para ele, mas ele queria fazer, plantar horta, mas ele queria a vinha de Nabote. E a gente começa a entender, começa a ler esse contexto e começa a perceber o que está ocorrendo aqui naquela ocasião. E Acabe não perde tempo e já vai falar com Nabote para comprar a sua vinha ou trocar a sua vinha. Ele diz: eu tenho até uma vinha maior, uma vinha melhor, ou então certamente também posso comprar lá dinheiro, um valor até maior. Mas o que ele não poderia imaginar é que Nabote jamais poderia vender a sua vinha, porque Nabote disse para ele: jamais eu vou vender a herança dos meus antepassados. Nabote era um homem que era temente a Deus, era um homem que tinha Deus na sua vida. E o que a gente percebe nesse contexto é como acontece, o quanto o sentimento de inveja vem gerar na vida das pessoas, né? O rei Acabe, ele podia ter tudo, ele tinha tudo, mas de repente ele inveja, ele quer aquilo que uma herança, aquilo que o seu vizinho próximo não podia negociar. E Nabote não queria negociar, não iria negociar uma herança, porque uma herança, ela tem um valor sentimental, ela tem um valor mais profundo, e Nabote não iria negociar. E o rei Acabe ficou tão triste, chegar ao ponto de chegar em casa, deitar e não querer mais comer, não querer mais ficar alegre. A gente percebe que Acabe, ele fica num sentimento, num período até depressivo, porque não conseguiu aquilo que ele queria. E a gente pode aqui aprender algumas lições, né, sobre inveja. Acabe tinha terras, Acabe tinha palácios, riquezas, mas a inveja, aquela inveja que ele teve, a simples vinha
de Nabote. A inveja nunca enxerga o que já temos, apenas o que pertence ao outro. E a gente tira uma lição sobre isso, porque a Bíblia alerta em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Jamais Nabote iria negociar aquilo que Deus tinha dado a ele. E é isso, meus irmãos, que eu quero falar hoje para você. Eu quero dizer para você que não negocie aquilo que Deus já te deu. Não negocie a sua vida espiritual. Não negocie a sua herança. Aquilo que Deus te deu é teu. E você não pode jamais negociar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te abençoou. Nabote, ele tinha aquela sua simples vinha, mas o significado e a importância era muito maior do que o tamanho daquela vinha ou a boniteza daquela vinha. Porque Nabote estava defendendo a sua herança, e é isso que nós temos que fazer. E quando aquele rei é tomado por uma inveja tão terrível, né? E Deus também, ele julga a inveja e a injustiça. Deus, quando a gente olha para essa história, a gente percebe algo terrivelmente, as consequências que pode trazer no sentimento da inveja. Então, Jezabel, quando olha para o seu marido e vê ele naquela situação, ela se torna ainda, ela se enche, né, de ódio, de raiva, e ela não aguenta ver o rei, né, o seu marido, triste e abatido, sem comer por conta de uma vinha. E automaticamente ela começa ali a querer satisfazer o rei. E Jezabel, movida pelo desejo de satisfazer o rei, ela armou falsas acusações contra Nabote. A inveja, quando não é combatida, ela se transforma em ações malignas. Lembra de Caim e Abel? O primeiro assassinato bíblico, o primeiro homicídio da Bíblia, que ocorreu entre dois irmãos, por conta também de inveja, por conta de muita ganância, de inveja. Então a inveja é algo terrível. O sentimento de inveja, ele pode mudar o sentimento, ele traz consequências terríveis, consequências malignas. Jezabel se encheu de ira, porque o seu marido não estava satisfeito. E ali a inveja, quando não é combatida, ela se transforma em ações malignas. E lá em Tiago 3,16 diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E agora Jezabel começa a arquitetar algo maligno para a vida de Nabote. Nabote nem esperava, nem sonhava. Talvez Nabote ali nem imaginou que o rei fosse ter esse sentimento de inveja por sua simples vinha. Mas a inveja, né, aquilo que o rei queria, não estava ligado a coisas, mas estava ligado àquilo que o outro tem. Então, a vinha de Nabote se tornou agora uma referência, um objetivo de inveja para aquele rei Acabe. E agora Acabe não tinha mais alegria, porque ele estava com muita inveja, ele queria a vinha de Nabote. E Jezabel, terrível, começa a armar agora um plano, começa a arquitetar um plano maligno, porque é isso que o inimigo faz. Ele aproveita de sentimentos terríveis de inveja para poder acusar, difamar, injustiçar os seus filhos. E ela ali conseguiu duas testemunhas, que a Bíblia chama duas testemunhas de Baal, e ela arma ela trama uma armadilha, e ali ela faz carta e ela assina como o próprio rei Acabe, para poder fazer uma reunião, para poder trazer os maiorais, para poder levantar duas testemunhas falsas contra Nabote. Enquanto Nabote estava sem negociar a sua vinha, a sua herança, o diabo usava aquela mulher com planos malignos, até onde o sentimento de inveja, né, pode ir. E ali Nabote foi julgado injustamente. Duas testemunhas falsas que o diabo levantou através de Jezabel para que acusá-lo, né, de traição ao rei, de traição ao Deus dele. E ali Nabote foi injustiçado por aquela trama maligna de uma mulher que queria
queria satisfazer a vontade do seu marido. E ali Nabote foi morto, injustiçado. E o que a gente vê nisso tudo ele morreu, mas ele não negociou aquilo que Deus deu a ele. Eu quero te dizer neste dia, não negocie. Não negocie. A inveja é certa. As pessoas, muitas das vezes, invejam a minha vida, invejam a sua vida. E sabe o que eu vejo hoje? A nossa vinha hoje, ela está justamente esboçada nas redes sociais. Não é só na vizinhança, não é só no nosso sair, no nosso voltar. Mas muitos têm até, olha a nossa vida, olha a sua vida. A nossa vinha está ali exposta. A nossa vinha está exposta à inveja, a sentimentos contrários, a sentimentos de difamação, a sentimentos de ódio. Porque muitos querem a sua herança, querem aquilo que Deus te deu, aquilo que é inegociável. E você não pode negociar aquilo que Deus te deu como herança. E o que aconteceu nessa história, no contexto final, ele não foi só na morte de Nabote. Mas quando Nabote morreu, um justo morreu, Deus se levantou, chamou o profeta Elias e disse: Elias, eu tenho um recado para Acabe. Diga a Acabe que onde o sangue de Nabote foi escorrido, ali também os cães comerão a sua descendência. E a sua esposa também, Jezabel, os cães também a comerão. E aquilo que Deus, muitas das vezes, parece até que Deus não está vendo a nossa situação, parece que Deus não está vendo a injustiça. Nesse texto, nessa história, nós podemos perceber a justiça divina de Deus sobre a vida dos seus filhos. Nabote morreu, mas quando um justo morre, nós sabemos muito bem que ele está com Deus. E a descendência de Nabote, com certeza, ela foi justificada, porque Deus se levantou e mandou um recado para Acabe. Do jeito que Deus falou, Deus fez e justificou a vida de Nabote. Eu quero te dizer que o Deus da justiça entrará nesta causa que você tanto está aí quebrando a sua cabeça. Não precisa você ficar desesperado, não precisa você ficar inquieto, porque Deus vê tudo. A injustiça, a difamação, a calúnia, a inveja. E o sentimento de inveja, ele é um dos piores sentimentos que existe. Deus julga a inveja e a injustiça. Quando Deus enviou Elias para confrontar Acabe e declara juízo contra Acabe. Deus é aquele que declara juízo aos nossos inimigos. A inveja pode até parecer vitoriosa por um tempo, mas diante de Deus não ficará impune. Aplicação aqui para você na sua vida de hoje. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus tire qualquer sentimento de ódio, de inveja, de rancor, e que Deus também te livre desse sentimento de inveja. Não negocie aquilo que Deus já te deu, mas Deus é justiça nesse dia e Ele é aquele que vai te justificar. Amém? Até o próximo canal. Quero agradecer a Deus. Pai, obrigada por essa palavra, obrigado, Senhor, por todos aqueles que ouviram essa mensagem. Vai, Senhor, alcançando as almas, vai, Senhor, alcançando vidas nesse dia. Muito obrigada por mais um programa, por mais um vídeo, Todo Dia com Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia e te guarde.